Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria muito grande estar aqui, nesse que é o coração da nossa arquidiocese, a nossa catedral, para manifestar a nossa união, nossa unidade na igreja. Eu gosto muito de repetir para as nossas comunidades, né? Somos a Igreja Católica. As comunidades estão unidas numa paróquia. A paróquia está em unidade com as demais paróquias, todas unidas na arquidiocese, e a arquidiocese unida a toda a igreja, a todas as dioceses do mundo, todas elas manifestando a sua comunhão pela sua unidade com Pedro e com todo o colégio dos apóstolos unidos a eles. E é justamente essa unidade que a gente vê aqui nesse trecho do Evangelho que foi proclamado. Primeiro, a união, a unidade de Cristo, do Filho com o Pai. Como nós sabemos, nos foi revelado pelo mistério da Santíssima Trindade, o Filho, desde toda a eternidade, está voltado para o Pai. Como diz o prólogo de São João, no Evangelho de São João tem essa coisa bonita. O Filho, no seu prólogo, ele diz: quem conhece o Pai, quem nos revela o Pai, é o Filho que estava no seio do Pai. Essa expressão, estar no seio, estar sobre o peito de alguém, ela vem daqueles jantares, da maneira como se realizava a refeição no tempo antigo. As pessoas não comiam sentadas, mas como que deitadas de lado, recostadas. E aquela pessoa que você tinha mais amizade, se colocava perto dela, e quando essa pessoa queria falar com você, ela tinha que se voltar, virar para trás, e automaticamente a cabeça dela repousava no teu peito. São João declara que essa intimidade, que esse amor, é o amor do Filho com o Pai. O Filho pode nos falar do Pai, porque está no seio dele, na intimidade. O mesmo apóstolo nos relata como na última ceia era ele
que repousou a sua cabeça sobre o coração de Cristo. E por isso ele se torna testemunha, porque entrou na intimidade de Cristo e por isso pode falar dele. Aqui no Evangelho a gente vê Cristo de novo na intimidade com o Pai, não só com a sua natureza divina, mas também com a sua natureza humana. Passa toda a noite em oração. É preciso que a humanidade de Cristo, que tem esse mesmo eu da pessoa divina, do Filho, do Verbo, acompanhe, né, esse mesmo eu, olhando para esse tu, né, que é o tu do Pai, e entrando na intimidade com Ele. Por isso, os evangelhos relatam quantas vezes Jesus passava as noites em oração, justamente para que nesse silêncio e nessa oração ele pudesse estar na intimidade do Pai, no seio do Pai. Depois de passar a noite no seio do Pai, em oração, Jesus desce e chama junto de si 12 homens. O número 12, como a gente sabe, não é aleatório, é o número das tribos de Israel, porque está sendo iniciado um novo povo, uma nova família. E chama esses 12 justamente para estar com Ele. Escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Dizem os evangelhos, principalmente a versão de Marcos, escolheu para estar com Ele. A primeira coisa é estar junto de Cristo, é entrar em familiaridade com Ele, entrar em diálogo com Ele, entrar na intimidade com Jesus Cristo. Porque só quem escuta as palavras que saem diretamente do coração dele é que pode se tornar um enviado dele, uma testemunha dele. E são esses que ele escolhe para estar pertinho dele, para entrarem em diálogo com ele, para se colocarem perto dele. E ali, depois de estarem perto, eles se tornam testemunhas, eles são capazes de falar dele para todos os povos, para todas as nações. Eles formam uma nova unidade, uma nova família, e é dessa família que todos nós fazemos parte. Se a gente fosse remontar, né, pegar, por assim dizer, a linhagem da sucessão do nosso arcebispo, do Dom Dario, a gente chegaria até um dos 12 apóstolos, né? De um deles nós temos a lista completa, né, que vai desde o primeiro apóstolo até o bispo atual, que é o bispo de Roma. Temos a lista de todos, desde Pedro até Francisco, que nos mostram justamente essa nova família, uma família que não é da carne e do sangue, mas é uma família segundo o Espírito, segundo essa vida nova que a gente escutou o anúncio dela, né, na primeira leitura. Esse anúncio tão bonito, né, da carta aos Colossenses, que fala desse novo nascimento. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Cristo, de Deus. Então, aqui nós formamos uma só família, formamos um só corpo em Cristo. E essa é a unidade definitiva, porque o plano definitivo, final do Pai é reunir toda a humanidade numa só família, no seu Filho, um só corpo,
e um só Espírito no seu Filho Jesus Cristo. Esse testemunho, irmãos e irmãs, de unidade é tão importante que a gente dê no momento em que no nosso país a gente encontra tanta divisão, tanta discórdia, tanta polarização, e em torno de coisas que, se a gente for olhar no fundo, não são tanto as coisas fundamentais, porque a coisa fundamental é essa: fomos salvos, fomos trazidos de volta da morte para a vida, pela ressurreição, pela vida nova que nós recebemos de Jesus Cristo. E nele nós recebemos uma nova existência, uma existência ressuscitada. E formamos uma só família, um só corpo na unidade. Diante desse cenário, que não é só do Brasil, do mundo inteiro, de divisão, de discórdia, de polarização, qual é o chamado que nós cristãos temos? De voltar a ser no mundo um sinal de unidade, um sinal de comunhão, porque é para essa unidade, para essa comunhão que nós fomos chamados. Essa comunhão que estabelece a paz, que acaba com a discórdia, porque nos une em torno daquilo que é o fundamental e o definitivo. Somos chamados a ser, por Jesus Cristo, filhos do Pai, nesse Filho e no mesmo Espírito Santo. E essa, irmãos e irmãs, é a grande vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a divisão. O pecado trouxe no mundo a divisão, a primeira divisão de todas, que é a do ser humano com Deus. Nos separou de Deus, nos dividiu de Deus, nos tornou antagonistas de Deus. E depois nos tornou também antagonistas uns dos outros, onde o outro não é mais reconhecido, mas é usado como um instrumento da cobiça, um instrumento do egoísmo, da ambição. E é justamente essa a vitória que é anunciada naquele mesmo texto do Gênesis que nos fala desse pecado. Onde existia o pecado, ali vai existir a graça em superabundância, porque uma descendente da mulher vai esmagar a cabeça dessa mesma serpente que levou a humanidade a ter inimizade com Deus. Por isso, irmãos e irmãs, pedimos de novo nesse dia, no dia da nossa pátria, que Maria, Senhora da Vitória, esmague de novo toda a serpente da discórdia, da guerra, da desunião, da separação entre as pessoas, dos ódios, das palavras ofensivas que tomaram conta da nossa sociedade, das nossas redes sociais, dos nossos relacionamentos. E que essa vitória de Maria sobre o mal, sobre a discórdia, sobre a divisão, se manifeste na nossa vida, onde existe guerra, onde existe divisão, onde existe polarização. Ali nós somos chamados a dar um testemunho ainda mais eloquente, ainda mais alto, de que somos um só corpo em Cristo, porque temos um só Pai, somos membros do mesmo Filho e todos compartilhamos o mesmo Espírito. Que Maria interceda por nós, interceda pelo nosso país, interceda pela nossa igreja.